Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Tenho Dado Podcast. Eu sou Matheus Dantas. E eu sou a Camila Weber. E como eu disse, esse é o nosso 10º episódio. Depois de 5 meses de gravação, uma marca aí que não achei que fosse ser tão difícil chegar, mas chegamos, né, Camila? Chegamos, quem diria? Para esse 10º episódio, nós trouxemos alguns convidados especiais. Para falar do que hoje, Camila? Hoje é Treta em Dados. E trouxemos vários convidados hoje. Temos figurinha repetida e temos galera nova. Vamos começar se apresentando? Opa, tudo bem? Eu sou o Lucas Garcia, cearense, de Terras Alencarina, e trabalho com engenharia de dados, também conhecido como coqueiro. Que não vou te chamar de Lucas. É verdade. Nem meus pais me chamam de Lucas, mas... E vamos para as figurinhas repetidas agora. Bom, eu sou Manuele. Tô voltando aqui, grande honra estar voltando em mais um episódio, né, desse podcast. Eu hoje trabalho como Principal Data Analyst na Scali e vou compartilhar algumas coisinhas hoje aqui. Bom, eu sou a Madu, também outra figurinha repetida aqui, atualmente especialista de Data Analytics na OLX e Lead Teacher na Ironhack. Antes de ir pro episódio, vamos pro Tenho Dado? Tenho Dado é o momento em que apresentamos um dado relevante sobre o assunto do episódio. E vamos falar de dados deste podcast que você está escutando. Em 9 episódios publicados, já foram totalizados 10 horas e 49 minutos de conteúdo. E já tivemos 10 convidados para agregar mais conteúdo a esse podcast. E mais uma vez, obrigada a cada um deles por contribuir para a qualidade dos episódios. E agora, vamos conversar sobre tretas em dados que vivenciamos. Como a Camila disse, o nosso episódio de hoje é treta em dados, né? Então, a ideia nossa aqui é falar sobre tretas que nós passamos no dia a dia, cagaditas que fizemos e como nós nos viramos para resolver. Eu vou abrir a mesa aqui, contando uma história que aconteceu mais de 10 anos atrás. Eu era estagiário, não vou citar a empresa, não vou citar nada para não ficar tão... Mas eu era estagiário e eu estava começando a minha carreira com BI. Se bem que se alguém tiver a curiosidade de consultar o meu currículo e ver onde eu comecei, vai saber qual era a empresa. Mas enfim, eu estava começando em BI e eu fazia parte do time responsável por manter o DW da empresa, né, do nosso cliente. E eu estava atuando, eu já tinha uma certa experiência ali e tal, ganhei a responsabilidade de atuar no time que resolvia a bends em produção. Para quem não sabe, a bend é quando falha um processo em produção, né? A bend vem de anormal error, se não me engano, uma coisa assim. Eu não lembro a definição de append, mas enfim, é basicamente quando deu alguma falha em produção, a gente precisa resolver. E eu precisava aplicar um patch em uma das principais tabelas que a gente tinha no DW. Que era basicamente uma tabela que relacionava todo o histórico de cliente com seus contratos. E como é que era o procedimento para fazer isso? A gente mandava um script, porque, para quem não sabe, o deploy, em épocas de BI, como é que era o deploy antigamente? Você mandava o script para alguém executava o script. Não tinha nada de CI/CD automatizado com Corse rodando um script em algum lugar. Era manualzão, né? Então, o que o script fazia? Ele cópia da original com os dados, aplicava as correções, dropava a tabela original e renomeava a tabela cópia para se tornar a tabela original. Qual que era a chance de dar errado? Todas, né? Basicamente todas. E o comando para criar a tabela era bem simples no Teradata. Era tipo, create table, tarará, as tabela tal. Então você fala tabela nova, tabela origem, with data. Basicamente fala assim, eu estou criando uma tabela nova, fazendo essa tabela com dados. E eu esqueci de colocar o with data. Só parte principal. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu criei uma tabela vazia, eu rodei uma transformação numa tabela vazia, eu dropei a tabela original e renomeei a tabela nova para uma tabela vazia. Aí eu rodei o script, mandei para a pessoa do cliente rodar, a pessoa rodou, o problema é resolvido, certo? O problema é resolvido. Até com um certo momento, um colega meu fala, gente, a tabela X está vazia. Você tá tendo alguma manutenção na tabela? Aí eu comecei a suar frio, assim, sabe? Aí alguém falou, realmente, tá vazia. Será que estão fazendo manutenção na tabela? Aí eu falei, estou morrendo, né? O que eu faço?
E assim, lembrando, eu era estagiário, eu tinha acabado de virar júnior na época. Eu não sei se era estagiário ou júnior, enfim. Eu tava nesse momento de transição aí. E eu falei, gente, o que eu faço? O que eu faço? Não pode. Aí eu fui revisar meu script. E percebi que tava faltando o if then lá. Falei, mano do céu, o que eu fiz? O que eu fiz? Aí eu fui conversar com o meu gerente, né? Falei, então, pessoa X, eu acho que eu fiz alguma cagada. Eu acho que eu fiz uma cagada. Aí ele, mas o que você fez? Então, o script, ele foi com erro. E quando o cliente executou do jeito que tava, ninguém revisou o script. E foi assim. Aí ele olhou pra mim assim, ele viu que eu tava visivelmente nervoso, sabe? Tipo, já pegando as coisas e preparando pra... Tipo, você que sabe me demitir agora, tá ligado? Eu já tô me preparando psicologicamente pra isso. Aí ele, não, calma, a gente vai resolver. Aí ele, fulano, chega aqui. Quando é que é o último backup da tabela X? Aí ele, geralmente o backup roda 3 dias atrás. Então a gente tem o backup de 3 dias atrás, certo? Certo. Manda recuperar o backup. Aí ele, por quê? Não, manda recuperar o backup. Mas aí, como é que vai agora reconstruir? Porque a tabela é uma tabela incremental, né? Então toda noite rodava lá o pipeline para atualizar a tabela. E é uma tabela pesada, porque o cliente era telecom. Então imagina a quantidade de contratos e etc. que tem para telecom, né? Então aí aconteceu. Se a gente esperasse, se a gente fosse rodar à noite os 3 dias que estavam faltando, a nossa cadeia nunca ia ficar sincronizada, porque o tempo de atualização era muito longo. Então, basicamente, se a gente fosse... E a janela de execução que a gente tinha não comportava 3 execuções. Então, basicamente, o pessoal sênior do time teve que montar na mão uma forma de reconstruir toda a sequência, porque essas tabelas eram tabelas que elas dependiam de sequência diária, porque elas montavam um histórico com data de início e fim. Então, basicamente, se você rodar de fora de ordem, a data de início e fim vai ficar descasada. Então, eles foram responsáveis por montar um script para reconstruir esse histórico sem precisar processar a tabela inteira, para aqueles contratos específicos que a gente perdeu, de forma que seria também otimizada para corrigir a minha cagada, entendeu? Assim, foi a primeira caca homérica assim, que eu fiz. Eu fiquei nervoso de uma forma que eu não consigo expressar agora, o meu sentimento na hora. Mas o que me deixou feliz foi a reação da minha liderança, entendeu? E isso eu acho que faz total diferença, porque ele sabia que ele tinha colocado o meu gerente um processo ultra crítico na mão de uma pessoa ultra júnior. Eu cometi um erro, e isso é uma coisa, é um conselho pra todo mundo, tá? Quando você tá muito confiante em alguma coisa, a chance de dar merda é muito grande. Porque quando você tá muito confiante, você começa a ficar desleixado, sabe? Você começa, não vai dar errado isso aqui não, eu sempre faço isso, eu sempre rodo esse processo aqui. Qual que é o problema de eu rodar um deploy manualzinho aqui? Não vai quebrar nada, entendeu? Quando você está muito confiante, você começa a perder todos aqueles cuidados que você teria normalmente. Isso aconteceu comigo, eu estava muito confiante, taquei o script lá, vai filhão, e deu no que deu. Só que a minha liderança, ela foi, me apoiou, ela viu que precisava... E foi até um ponto positivo, porque a gente mudou o processo. Então, a primeira coisa que foi se mudar era, ao invés de dropar a tabela no final do processo, era antes de renomear as tabelas, eles faziam uma validação para saber se o resultado estava certo. Validando a tabela, aí sim fazia o processo de dropar uma e renomear a outra. Era uma coisa que não se achava necessária até aquele momento. Então, no final, eu melhorei o processo. Então, assim, é um aprendizado, não é? É um aprendizado, cara. É uma coisa assim que você passa e me trouxe, assim, uma bagagem. Eu comecei a ter mais cuidado. Eu acho que é justamente esse ponto, assim, de você ter esse cuidado quando... Essa confiança e excesso muitas vezes leva a gente ao erro, né? De você estar muito confiante para dar tudo certo, ou até mesmo se questionar o que pode dar errado. Eu acho que aí, quando você fala isso, você invocou o Neumorph, né? Que basicamente você condenou seu processo a dar errado. Né? É isso, então essa foi a minha primeira história. Eu tenho mais aqui, mas eu vou guardar para depois. Queria ouvir de vocês aí alguma história também. Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Eu posso começar compartilhando uma história aqui. É bem semelhante, na verdade, a que você contou, só que em outros aspectos, né? Uma empresa que eu trabalhei, né? A gente tinha um fluxo, né, que era de atualização, né? Você tem esse fluxo de envio de dados, né, para o Data Lake, né? E esse fluxo era alimentado através de um streaming lá, né? Então, basicamente, você tinha uma aplicação lá e enviava dados para o Data Lake, né? E o Data Lake tinha esse processo, como você falou, né, de snapshots diários, né, que você ia fazer
incrementando ao longo do tempo, né? E aí, onde eu estava envolvida nesse fluxo, né? Eu estava envolvida no processo final, né? Que foi dessa parte que você falou de reconstruir posteriormente, né? Mas dando um pouco de contexto sobre o que aconteceu, em dado momento, um desenvolvedor, ele foi fazer uma alteração no código, né? Porque essa aplicação de streaming que ficava embedada na aplicação, ela era acionada através de um acionamento dentro do código lá, né? Da aplicação mesmo. E aí um desenvolvedor, uma manutenção, né, assim, rotineira, ele foi fazer um ajuste e aí tinha todo esse fluxo, né, o fluxo bonitinho, né, de você fazer a alteração, mandar para o repositório, ele abrir um PR, e aí uma outra pessoa olhou o PR, avaliou aquilo dali, aprovou e mandou para a produção. E quando mandou para a produção, basicamente, a partir daquele momento, todos os dados que deveriam ser enviados, né, diariamente para o Data Lake passaram a não serem mais enviados, né? E aí, o interessante desse fluxo é que essa aplicação, né, de streaming, ela tinha uma espécie de... ela fazia a consolidação, né? Garantia um cache ali, vamos dizer, mais ou menos, de tantos dias, né? Mas o monitoramento, ele diariamente, daqueles snapshots, não estava sendo feito da melhor forma, né, naquele período. Então, somente depois de alguns dias, e depois de alguns dias que, inclusive, o cache que tinha, né, no streaming, né, foi que as pessoas perceberam que o dado não estava atualizando mais no Data Lake, né. E aí, o que foi que aconteceu? Basicamente, a gente teve um range lá, né, um período de alguns dias em que a gente praticamente não tinha, né, um snapshot de atualização, né, daqueles dados. E aí foi que posteriormente eu entrei na história, né, que eu peguei esse contexto, né, foi bem interessante na época, né, eu acho que em especial quando acontecem esses problemas dos aprendizados posteriores aqui são mais interessantes, né. A gente teve várias discussões, né, sobre como que estavam sendo feitos reviews, né, dos códigos, né, porque às vezes uma mudança local, né, você tem um impacto global indireto, né, muito maior do que às vezes as pessoas têm noção. Assim. Exato. Então, primeiro disso, né, em relação à revisão do código, posteriormente a gente ter um cache, né, o cache que a gente tinha de poucos dias, a gente conseguiu aumentar aquele período, né, para que a gente conseguisse ter um cache maior, né, de dias. E além disso, também o próprio fluxo, né, de envio de dados também a gente teve um processo um pouco melhor de monitoramento também, né, de dados diários lá. Então, por exemplo, se você tiver, por exemplo, nesse cenário, um indicador, um alerta, né, de que um dia você tem uma média diária, né, de dados enviados, foi diferente dos últimos dias, isso já é um bom, né, indicador ali de que você tem um problema, né, na ingestão, né, do envio de dados. Então, nessa época, assim, eu que participei da parte de reconstrução, foi um trabalho enorme, assim, né, então eu compartilho muito dessa sua visão, que provavelmente as pessoas, né, que você comentou, os engenheiros tiveram que fazer essa reconstrução. Eu não sei se eles conseguiram fazer isso de forma rápida, mas na época foi muito trabalhoso, assim, eu tive que consultar de vários outros lugares, assim, para tentar fazer essa reconstrução, né? Sem contar regras de negócios embutidas, né? E tudo mais. Então, a gente percebe, né? O quanto é crítico, né? A gente se preocupar, em especial, com relação a manter, né? Um backup, né? Do fluxo de forma adequada. Essa parte de revisão e, principalmente, o monitoramento, né? Eu acho que, assim, esse é o tipo de cenário onde você pensa que não, o monitoramento que eu tenho tá bom, isso não vai acontecer, né? Ela tá famosa, esse cenário não vai acontecer, até que ele aconteça. Principalmente quando a gente trabalha com dados, é o que eu tava conversando com meus colegas essa semana. A complexidade que eu vejo quando a gente vai construir um pipeline novo é que a gente tem que testar tanto a lógica que a gente montou pro processo, né? A lógica que você fez para calcular a coluna X, saber se o resultado tá certo, você precisa criar um teste para ter certeza que tá certo, mas também você precisa testar os dados, né? Você precisa saber se o dado que está entrando está conforme esperado, porque o processo não faz mágica. Tinha um colega meu que falava que a carga do DW era no formato CISO. O CISO, ele é cheat in, cheat out, cara. Se entrou cagada, vai sair cagada. O processo aqui, ele não está corrigindo o dado. Ele está fazendo os cálculos referentes à carga do DW. Mas se está entrando cagada, vai ser cagada. Tudo bem que eu não concordo muito com esse argumento hoje em dia, porque
Foi até um bate-papo que a gente teve na empresa que a gente trabalhou junto, lá na Gympass. Isso eu não tem problema citar, porque uma vez, na verdade eu acho que não foi nem na Gympass, foi um processo seletivo que eu estava participando uma vez, e o pessoal me questionou, como é que você faria isso, né? Se o dado estava vindo cagado, você acha que o seu processo ele é responsável por corrigir, ou os responsáveis que criaram o dado devem corrigir o dado, né? Aí eu falei, na teoria, o responsável do dado é responsável por corrigir o dado, certo? Então, se ele está produzindo, ele é responsável por produzir o dado correto. Mas, no final das contas, quem está lá na ponta, querendo consumir o dado, tendo uma decisão em cima desse dado, não quer saber se é o time A, o time B, o time C é o responsável pelo dado e está produzindo o dado errado. Ele quer o dado certo. Então, se ele viu que tem 100 conversões na base dele, mas na verdade são 500, aí você fala, não, o dado tá errado aqui no DW porque o time A mandou errado. O problema é seu, você viria pra tomar a decisão certa. Não dá pra fazer isso, entendeu? O cara que é tomador de decisão, ele precisa da informação certa. Então, assim, existe esse dilema. Eu acho que a gente precisa fazer as pessoas... Eu tô desviando do assunto totalmente aqui, não sei se eu tô na linha, mas enfim. Mas assim, eu acho que a gente precisa fazer com que as pessoas sintam a dor pra saber que o problema existe, mas infelizmente a gente não pode deixar com que o stakeholder lá responsável por tomar a decisão fique consumindo dados errados só porque a gente não vai corrigir o dado porque o time A não tá produzindo dado certo, entendeu? Eu acho que tem que ter uma balança aí no meio. E eu acho que esse cenário é o que acontece em qualquer empresa. Eu acho que eu não passei em nenhuma empresa hoje que a gente não tem que ter dado um tapinha no dado ali porque tinha alguma coisa vindo que não tinha que vir, ou enfim, sabe? Sempre tem alguma coisa. Eu acho que eu fiz isso com o Lucas na Gympass, fiz isso com o pessoal do Grupo Zap e fiz isso em outras empresas também. Faço isso hoje na empresa atual. É um buraco que você não consegue fugir, cara. Uhum. Mas enfim, eu dei uma volta enorme agora aqui. Outro assunto. Mas e aí? Algum comentário? Alguém quer comentar mais alguma coisa ou quer emendar em outra história? Eu só ia falar sobre isso, acho que por isso que é tão importante as guildas de data, por exemplo, né? Porque acho que aí você torna o processo mais visível para todos os participantes, né? Porque às vezes a pessoa produtora do dado não tem ideia sobre o alcance que o dado dela tem, né, dentro da empresa, né? E aí quando você cria guildas, por exemplo, talvez seja uma forma de conscientizar todo mundo do papel delas dentro desse processo de tomada de decisão, né? Então, eu vi o papel da guilda de data lá no Grupo Zap sendo fundamental para essa conscientização. Acho que lá a gente conseguiu levantar muitas dessas dores, do tipo, a gente está corrigindo aqui, mas está errado, tá? Quem deveria estar corrigindo são vocês, porque vocês são os donos. Então, esse tipo de discussão era muito fomentado, assim. Então, e as pessoas começavam a ter mais consciência, né, sobre essa questão de ownership. Mas, Madu, o que é uma guilda de data? Dentro do contexto do Grupo Zap, a Guilda de Data era um fórum em que interessados em data iam trocar ideias sobre. Aí a gente tinha um board, que a gente colocava lá assuntos que a gente queria discutir, e aí tinha um paladino dessa reunião que puxava algum assunto novo ou fazia follow-up de algum assunto que já estava em discussão. Boa. Então, precisamos corrigir tal dado, mas não tem ninguém para corrigir. Quem que vai fazer? E aí, quem que é dono disso? E aí tinha toda uma discussão em cima disso. Às vezes a gente não conseguia resolver a treta lá, mas a gente, às vezes, arrumava um grupo de trabalho, a gente dava alguma solução, a gente dava vazão àquela dor, sabe? Mas, Madu, um paladino precisa necessariamente ser um jogador de RPG? De preferência, né? Acho que faz mais sentido. O que eu ia comentar eu acho que, minha opinião, né? Eu acho que o mais importante no final do dia é a gente entender que com certeza tem alguém na ponta que se preocupa com a qualidade desse dado e que a gente tem que ter algum acordo de saber, então, beleza, a gente depende disso. Se acontecer algum problema, quem vai ser responsável por isso? E aí existem modelos diferentes de empresas, né? Tem algumas empresas que concentram toda a modelagem de dados na mão dos engenheiros e muita coisa de regra de negócio cai na mão deles. Tem empresas que entregam mais uma plataforma de dados em que as pessoas que produzem os dados também são bem responsáveis pelo ciclo de vida deles, né? E aí o segundo ponto é que, além disso, eu acho que também é muito interessante a gente ter esse sentimento de responsabilidade. Que, fazemos parte das empresas, somos todos colegas de trabalho. Se for algo muito importante, não importa se eu sou a pessoa que sou o dono do dado. Estou aqui disposto a ajudar, né? Então acho que são essas duas coisas que eu gostaria de comentar. Esse seu comentário agora é que todo mundo que trabalhou comigo sabe que eu tenho
problema que eu sempre vou conectando vários pontos na minha cabeça, né? Eu sempre faço com que as discussões vão para lugares inesperados. É que você comentou esse negócio agora e eu acho bem interessante a questão da responsabilidade, né? No final das contas, independente se eu sou do time A, B ou C, todos estamos ali com o mesmo objetivo. É fazer com que a empresa continue prosperada, ao seu lucro, enfim. Então, esse seu comentário que você fez, mesmo que seja um problema do outro, eu estou resolvendo aqui porque é uma coisa que precisa ser resolvida, é muito interessante, mas é um ponto que depende muito da cultura da empresa, né? Porque já trabalhei em empresas que, cara, a politicagem é demais, sabe? A pessoa, ela sabia a fronteira do time dela e você não podia ultrapassar essa fronteira, entendeu? Então, aqui não é meu time, então, infelizmente, isso aqui é com o time B. Esse time B precisa resolver. É uma politicagem, assim, que é difícil de trabalhar, mas não faz parte do tema de hoje, né? Acho que eu tenho uma boa história. Nesse caso é um pouco diferente. Em que eu vi o problema acontecendo, porque me falaram, isso vai dar errado. E eu fiz mesmo assim. Mas acho que tem uma boa lição. Quando eu tava no meu primeiro emprego, eu não me lembro se eu tava estagiando ainda, se eu já tinha sido efetivado como júnior, mas eu me lembro que eu tava cuidando de alguma parte do monolito que tinha na empresa. E aí tinha algum fluxo que era um fluxo de serviço, camada de serviço lá embaixo. Muitas coisas dependiam dele. E eu me lembro que eu falei, a gente tá tendo um problema aqui e dá pra resolver aqui rapidinho, meia hora eu resolvo. E aí vai ter esse probleminha aqui, mas na próxima semana a gente resolve. E eu me lembro que na época é o Marcelo, eu considero meu mentor até hoje, muito importante pra mim, essa figura do Marcelo. Ele olhou pra mim e falou, cara, você sabe que a gente nunca vai resolver isso, né? Tira um dia e resolve isso com calma. Não, a gente vai atrasar um pouco isso aqui, mas bora fazer assim. E eu já tava, acho que quase um ano na empresa, já tava me sentindo bam lá, tipo, tem muito molejo de software. E aí Marcelo, não. Aqui, eu boto aqui, vou anotar aqui no papelzinho. Próxima semana, resolvido. Meses depois, as pessoas começaram a desenvolver mais coisas em cima desse serviço. Foi pendurando cada vez mais coisa. E a gente vai colhendo os frutos, né? Então, meses depois, foi muito mais difícil de alterar o negócio, fazer a manutenção. E eu me lembro que todos os dias que eu tava fazendo essa manutenção, o Marcelo passava por mim e fazia uma carinha de eu te disse. E acho que a lição quando você tá aprendendo, é muito interessante você respeitar a experiência de quem passou pelo caminho que você tá passando, né? Então, acho que é isso. Caraca, adorei esse momento He-Man agora, cara. Porque ele deu o problema e no final ele veio que nem o He-Man. A lição aprendida de hoje. Mas eu gostei da abordagem, de dar o problema e a lição aprendida. Mas é algo, cara, que todo mundo vive aqui também, né? De você subestimar uma situação que no futuro vai te cobrar aí, né? Vai ficar ali, eu estou aqui, uma hora eu vou estourar. Acho que em alto nível também tem um negócio aí de saber administrar débito técnico, né? Tipo, você tá acumulando coisas pra se fazer. Tem um limite de o quanto você pode sacrificar a velocidade atual, né? Pela velocidade no futuro, né? É muito difícil de saber manejar isso. No meu caso, era muito mais simples. A pessoa que tava do meu lado falou, cara, faz isso dessa forma. Então, tipo, eu não tinha que pensar naquela hora, né? Mas é uma coisa que é difícil no dia a dia, que com certeza cada um de nós tá fazendo em algum nível aqui. Errando cima, errando um pouquinho pra baixo. Eu fico conversando com meus colegas da empresa atual sobre esse lema do... como é que era? Era falhar rápido, né? Run fast, break things, é isso? Esse lema de tipo, faz logo, falha e aprende com erro, né? Mas até onde isso vai, né? Até onde você consegue gerenciar isso? Porque dependendo, como você tá montando algo novo, acho que faz total sentido. Você quer testar a hipótese, validou, falhou, remodela, testa de novo, falhou e vai até chegar no resultado que você quer. Ou até você ver que a hipótese não faz sentido nenhuma e você mudar totalmente o caminho, né? Mas quando você está com algo consolidado, você está lá com um processo que é responsável por calcular a receita da empresa e reportar pro CFO. Aí você fala, não, eu vou falhar rápido aqui, eu vou mudar o processo, quero testar um negócio aqui. Aí você fez a cagada e reportou no errado. Até onde, sabe? Até onde você consegue gerenciar essa falha rápida? Não sei se o exemplo que eu dei também foi bom, né? Não sei se faz isso. Mas o meu ponto algumas vezes a gente acaba tentando entregar coisas rápidas para
ter justamente esse feedback rápido, né? Mas algumas vezes você sabe que se você fizer um pouquinho de esforço a mais, de gastar um pouquinho de tempo a mais, você consegue evitar mais problema no futuro, porque é algo previsível, não é algo que você consegue evitar. Você sabe que vai acontecer, sabe que você consegue evitar, e por que não gastar um pouquinho mais de tempo agora, ao invés de se já entregar, e, enfim, eu fico pensando sobre essa balança, sabe? Uhum. Mas eu gostei da... E você, Madu? Tô pensando aqui, tem um ponto, acho que talvez seja interessante falar, que eu concordo com você sobre essa questão de que às vezes, se a gente colocar um esforço a mais ali, a gente consegue resolver esse débito técnico, né? Nem esse exemplo que o Coqueiro trouxe. Mas tem uma coisa da natureza de se trabalhar com dados, é que a gente de alguma forma fica muito dependente da plataforma que está gerando esses dados, né? Então, se a plataforma, foi o que você falou, né? Se a plataforma passar a se comportar de uma maneira diferente, sem avisar as pessoas, toda a cadeia ali que está dependendo daqueles dados, né? Se conscientizarem, conseguirem agir em cima daquilo, né, ferrou. A gente vai criar um débito ali, né, e sem nem dar tempo de tentar pensar em alguma coisa, porque a mudança já foi, né. Aconteceu muito isso com a gente numa empresa que eu trabalhei, que a gente trocou de sistema de RP e a gente foi pouquíssimo, o time de BI foi pouquíssimo envolvido na transição desse sistema, desse RP. Então, quando virou, começou a quebrar um monte de relatório que a gente tinha, né? E aí, conciliar os relatórios antigos com os novos, assim, foi super tretoso, assim, porque a gente precisava garantir essa consistência, né? E, assim, mudamos de plataforma e os números precisavam se conversar, né? Porque, apesar de mudar de plataforma, o usuário final quer continuar vendo receita da mesma forma, né? Só que os cálculos mudam, muita coisa muda e aí... a gente não controla isso, né, no fim, né? Esse é outro ponto que eu acho interessante também, que é a comunicação entre os times de produto, né, e os times de dados, assim, porque acho que a gente já comentou isso há um tempo atrás, né, do tipo, eu tenho uma coluna aqui que se chama, eu vou dar um exemplo fictício, que na verdade é real, mas vou chamar de fictício. Eu tenho uma coluna que se chama País, tá? Mas na verdade, essa coluna País, ela tem um valor chamado F75. Aí você fala assim, que país é F75? Não, eu vou dar um outro exemplo que acho que é mais legal ainda. Era uma sigla, eu não lembro qual era a sigla agora, uma sigla XY, que se você procurar no Google, você vai achar um país que tem essa sigla. Fala, uai, não sabia que essa empresa tinha uma filial nesse país, que era um país na África, assim, sabe? Fala, não sabia que essa empresa tinha uma filial nesse país. Aí quando você vai começar a conversar com as pessoas de negócio, elas começam a te explicar que, na verdade, essa coluna país não é o país. Na verdade, é a sigla do mercado. Então, a sigla XY não significava o país XY. Significava a business unit lá daquele mercado. Então, tinha um significado. Só que eles usavam country ali, país, sabe? Quando você começa a cavar, você fala assim, cara, quando você vê uma coluna no nome do cliente, sempre confirme que é o nome do cliente. Mas não, é óbvio que o nome do cliente vai ter nome do cliente. Não pense. Até deu um soco no fone aqui agora. Não duvide das obviedades quando você trabalhar com dados, entendeu? Nossa, é mesmo. Não deixe nada implícito. Sempre seja o mais explícito possível. Uhum. Por mais que esteja a coluna, nome do cliente, confirme com o produtor do dado se o nome do cliente realmente representa o nome do cliente. Uhum. Porque vão ter cenários onde eles vão achar, olha, eu tenho uma coluna nome do cliente, essa coluna aqui é string. Eu preciso colocar um campo novo. Quando o produto for X, o nome do cliente, na verdade, vai ser o nome do tio dele. Esse último exemplo agora que eu dei parece ser fictício, porque eu mudei algumas coisas, mas é real, já aconteceu. O Lucas sabe disso. Entendeu? Então, eu acho que esse é um dos tricks quando você trabalha com dados. Por mais que as coisas pareçam óbvias, sempre duvide, cara. Sempre duvide. Sempre confirme. Procure na documentação. Converse com o time responsável por produzir o dado. Entenda as regras de negócio envolvidas em cada tabelinha, em cada... Aí, assim, claro que nesse momento vai haver uma discussão de quem que é o responsável por fazer isso, né? Se é o engenheiro de dados, se é o analista de dados. Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque aí a gente vai ficar até amanhã aqui. Verdade. Mas alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer. Porque no final das contas, quando a empresa falar
em país, em nome do cliente, todo mundo tem que falar a mesma língua. Não pode ser... A pessoa que vai consumir o dado no final, ela não vai querer criar uma consulta, ou se o produto for X, o nome do cliente representa tal coisa. Se o produto for Y, ela não vai querer fazer isso. Ela não vai saber fazer isso, entendeu? Ela não vai estar com tempo para fazer isso. Acho que esse último argumento é o melhor, né? Ela não vai estar com tempo para fazer isso. Então, facilite ao máximo a vida das pessoas que vão consumir seus dados. Várias mensagens agora aqui. Tô me sentindo agora aqueles... coach, né? Coach. mude o seu mindset, entendeu? Os dados são quânticos, entendeu? E levando em consideração esse ponto que você falou, assim, depois de vários cenários, né, enfim, experiências que eu tive na vida, assim, por mais que eventualmente a gente tenha esse cenário ideal, né, em que os dados que são consumíveis, os nomes são bonitinhos, as referências são ok. No processo de construção, eu acho, assim, né, de produtos de dados, né, de visões de dados, etc., esse processo ele tem que ser feito com várias mãos, né, assim, da experiência que eu tive, esse é o processo que gera no final um produto, né, assim, enfim, relatórios, enfim, mais sólidos e mais refinados, né. Então, por exemplo, eu tive uma outra história compartilhando aqui de um outro projeto que eu participei, né? E o projeto ele tinha um objetivo de automatizar um processo de contabilização que era feito utilizando planilhas, né? Assim, nada muito incomum para nossa área, né? Eventualmente sempre alguma coisa surge a partir de uma planilha, né? Enfim, as planilhas são intermináveis, né? Tem 1 milhão de regras envolvidas. E aí, quando eu entrei no projeto, o projeto tinha, né, essas planilhas com 1000 regras, mas tinha um documento, né? Esse documento tinha sido feito por uma área, né, de arquitetura, e que tinha um detalhamento, né, assim, completo a princípio, sobre todas as regras de negócios, né, que a gente precisava criar para gerar os relatórios, né? Então, o pessoal, quando fez, né, a alta gerência, né, e tal, quem construiu o projeto falou assim, olha, vamos entregar o projeto daqui a X tempo, porque já temos um documento que detalha as regras, né, e temos aqui já os dados gerados, é o nosso modelo ideal, né? Mas na prática, o que aconteceu, né? Quando a gente foi consumir os dados, obviamente os dados não estavam tão bonitos como era esperado, né? Enfim, a gente que trabalha com dados sabe, né, que tem muito dado nulo, dado inconsistente, né, com um dado, uma coluna, como você citou, né, uma coluna que era para ser inteiro, tá como string, né, e além disso, as próprias regras que estavam no documento eram regras que eventualmente em alguns cenários eram incompletas, assim. Então, o que acontecia em vários casos, né, da gente criar a consulta lá, né, criava as visualizações, os relatórios, e aí quando a gente chegava na área de negócio para mostrar, a gente falava, esse número tá errado. Aí a gente ia lá na área de arquitetura, mas esse dado aqui tá vindo assim. Enfim, aí o que aconteceu no final das contas? A gente tinha um time multidisciplinar de trabalho, né, mas que trabalhava mais separado do que junto, né? E aí, o que a gente fez na época foi, olha, vamos sentar todo mundo na mesma mesa, então, efetivamente, fisicamente mesmo, todo mundo sentou na mesma mesa e falou, olha, vamos trabalhar em conjunto mesmo. Então, a gente pareava, né? No fim das contas, era isso. Tipo, a área de negócios, né? Arquitetura, né? Que era quem gerava o dado, etc. Até realmente refinar, você gerar o dado mais próximo daquilo que as planilhas, né? Que o pessoal utilizava, gerava realmente de informações. E aí, nesse modelo, né, múltiplo, assim, né, de várias pessoas envolvidas, é que a gente conseguiu gerar resultados mais sólidos, né? Enfim, esse é um exemplo, né, mas como você falou, a gente tem vários outros exemplos, né, no dia a dia de que isso acontece. E realmente, assim, só a gente estressando mesmo o cenário, né, conversando com várias pessoas para conseguir gerar o que a gente precisa entregar, né, de valor de forma mais refinada. Então, eu tenho, mas é meio diferente, que é o quê? Um dado momento, eu juntamente com outras pessoas, a gente fez um projeto que tinha machine learning e para ajudar o pessoal, uma planilha era para trabalhar com dados de texto e tudo mais, beleza. A gente ficou mó tempão fazendo isso, tava lindo. Aí a gente fez uma análise de dados em cima dos resultados que tava vindo do projeto, apresentou para gerente. Gente,
péssima ideia, porque assim, a gente não tinha aliado isso com a gerência, nada, era o nosso projeto que a gente tinha tempo pra fazer, tempo pra, enfim, trabalhar em projetos que a gente via que seria legal, mais ou menos isso. Péssimo, a gerência não gostou, porque apareceu alguns problemas na empresa que a empresa não estava pronta para lidar. Então, não foi bom. Você jogou verdade pro pessoal, foi isso? Foi. E o resultado não foi muito bom. E aí foi tipo assim, pelo amor de Deus, não mostro pra ninguém, tá bom? Não. A gente tá lidando com outra coisa aqui. Enfim, foi mó frustrante, assim. Tava mó empolgada. Pensei, nossa, a gente vai conseguir melhorar muito o desempenho disso aqui. E a empresa, não, a gente não tá tão ruim assim. Isso aqui não é... Enfim. É mentira, botou a mão no ouvido assim e falou lá, não é comigo, é mentira. Exatamente, foi desse jeitinho aí. Enfim, então assim, eu adorei participar desse projeto, não me arrependo nem um pouquinho de ter feito, mas o ruim foi essa frustração no final, que eu achei que ia ser uma entrega muito legal e aí foi tipo, não, por favor, não. Enfim, então... alinhe bem se você não quer ter essa frustração, sabe? Porque talvez se a gente tivesse alinhado antes e talvez não seria um susto tão grande da gerência, sabe? Enfim, porque saberia do que a gente estaria trabalhando e que poderia sim vir alguma coisa que não estava esperando. Então, alinhe bem as expectativas. Enfim, para não ter essa frustração. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu passei por uma situação parecida. Na verdade, mais de uma, porque quando você começa a cavar o dado, e quando você começa, sabe, quando você começa a sentir um cheiro ruim, fala assim, cheiro de cocô. Aí você começa a mexer mais, fala assim, continua cheiro de cocô. Aí você continua a mexer mais e fala assim, uai, se eu tô mexendo, tá sendo cheiro de cocô, é porque pode ser que seja cocô, né? Vai lavar. Só que você vai cavando, você acha não, de repente não é tão ruim assim quanto eu acho que é. Aí quando você acha essa fonte de dados ruins, né, você pensa assim, qual que é o impacto disso? O relatório X, por esses dados, está sendo impactado. Há quanto tempo está sendo impactado? Possivelmente desde o início dele. Aí quando você começa a acertar as coisas, e justamente o que você fez, o que você citou agora, você ajusta e vê que o número sai de 100 para 800, ou sai de 100 para 10, você fala, quer dizer que as pessoas estão há X tempo tomando decisões com base em dados errados. E quando você apresenta esses dados para quem está tomando decisão, e a pessoa entra num momento de negação, né? Exato. É basicamente isso. Negação. Fala, não, aquela outra realidade estava muito melhor para mim. Não quero essa. Exatamente. Não quero essa. Não, mas está errada a outra. Essa está certa. Não me interessa. Essa tá certa, essa aí tá boa. Como é que você lida com isso? Eu ia falar que eu tive uma experiência muito parecida. Uma das empresas também que eu já trabalhei. Não vou citar nomes. Mas em que eu me lembro que eu tava fazendo dados financeiros lá. Eu tava meio que numa carreira, numa trilha mais de analista de dados, ciência de dados. E eu tava meio que ajudando a empresa com a parte de BI, KPIs e tal. Métricas principais. E aí eu me lembro que eu trazia os resultados financeiros. E aí chegou o CFO da empresa e chegou assim, trucando, falando, Lucas, o que você tá fazendo aqui tá tudo errado, os meus números estão diferentes dos seus. Aí eu falava, então beleza, fulano, pode me mostrar como é que você gerou esses números? Aí ele jogava uma bomba de fumaça e desaparecia assim, sabe? Não tinha um fator especial do fulano, o fator fulano, que ele aplicava? Com certeza, tinha o fator planilha do fulano. E aí eu acho que ele vivia na fé, ou na esperança de que ele reclamasse e eu modificasse meu negócio e magicamente desse o mesmo número dele, sabe? Uhum. Eu acho que tem... Mas é basicamente isso, né? No final, você fala assim, mano, tá bom, qual que é o número que você quer que eu coloque aqui? Qual que é o número aí? Me fala. Beleza, é isso aqui? Tá bom, agora é esse número novo aqui, certo? Eu ia comentar que a Camila falou um negócio que é muito interessante, que é bom alinhar as coisas com as pessoas com que você trabalha, tá? Que não tem coisas inesperadas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma certa maturidade. Eu gostaria de trabalhar em uma empresa em que as pessoas se preocupam mais em chegar à verdade juntos, em, cooperar para conseguir resultados comuns. Mas é outro negócio que você também falou, Matheus. As pessoas costumam fazer muitas suas caixinhas de, esse é meu domínio, não toque. Uhum. Tô aproveitando o gancho, né? Então parece que
realmente essa questão de comunicação é super essencial, é chave para o sucesso de um produto. Desde o mais simples, um relatório super simples, até uma coisa mais complexa, né? Tipo, algum produto com machine learning, enfim, todos esses produtos de dados precisam de muita comunicação de todas as partes envolvidas, todos os interessados ali naquele produto, né? E foi isso que aconteceu. A treta, assim, que eu tenho para trazer foi sobre um produto que eu trabalhei, que era sobre... O objetivo dele era entregar para cada anunciante qual que era a performance dele, de uma maneira bem detalhada, né? E aconteceu que a gente tinha meio que 2 etapas nesse projeto. A primeira era desatrelar esse relatório de uma stack antiga e colocar numa nova, e esse era o primeiro objetivo e foi um desafio à parte, porque, enfim, a gente não tinha nenhum framework de data pipelines implementado, então vocês imaginem que engenheiros de software construíram pipelines, né? Então ficou algo assim super diferente do que é um data pipeline, né? Enfim, era um outro paradoxo que a galera trabalhava, né? Não era esse paradoxo não, paradigma, enfim, a palavra. De pipelines, né? Enfim, então essa já foi uma treta, porque depois da manutenção para isso foi bem complexo, mas enfim. E a outra parte era a questão de como que a gente ia entregar esse relatório, a cara dele, né? A visualização de dados e tudo mais. E aí a gente focou muito nessa parte de desatrelar da infraestrutura antiga e colocar na nova. Então a gente fez um esforço muito forte de engenharia. Então, e foi quando a gente implementou o Spark na empresa. Então a gente estava aprendendo como trabalhava com Spark e tudo. A gente não usava Live. Então era um negócio assim bem roots mesmo, eu ali sofrendo com aqueles logs horríveis, né, do Spark puro, enfim. Então a gente focou muito nisso e a gente esqueceu da parte de focar no usuário final, né, das pessoas que iam ler aquele relatório. Então a visualização de dados foi assim, vou fazer aqui um gráfico de barra, todo mundo vai entender o que esse gráfico de barra significa. E aí depois a gente ter feito todo o esforço, né, dessa primeira parte de infraestrutura, a gente dedicou um tempinho muito mínimo para essa parte de visualização de dados. E aí, quando a gente falou pra empresa, vamos lançar essa versão nova, ela tem essa cara aqui, beleza? Aí choveu o feedback, a galera falou, não, pelo amor de Deus, isso não dá pra entender, esses dados não fazem sentido, tá completamente diferente do que era antes, não vai lançar. E aí, foi mó triste pro time, porque o time tava na super expectativa de botar aquilo em produção. Só que simplesmente faltou toda a parte de validar com o usuário, dedicar um tempo, fazer um teste de usabilidade com o usuário, né? Então, a gente não deveria fazer só teste de usabilidade só com features, software, né? Mas sim também com relatórios, com produtos de dados, com gráficos, né? Porque às vezes uma pessoa super entende o que aquele gráfico quer dizer e a outra vai entender algo completamente diferente, né? Então, faltou toda essa parte de validação com o usuário. Tudo bem que na época a gente não tinha um PM, então foi complicado mesmo, o time estava meio defasado. Mas assim, eu aprendi com... Meu momento He-Man agora, né? Com essa treta eu aprendi que você precisa envolver o usuário final desde o começo e tá fazendo validações com ele o tempo todo, né? Desde um usuário de uma tabela até um usuário de um algoritmo, né? Ele precisa estar envolvido o tempo todo. E quando eu não fiz isso, deu treta lá no final do projeto. Vou falar uma frase que tá na moda agora, que é tratar dados como um produto, né? Sim. Tá na moda isso agora, né? Você realmente tratar o seu processo está criando como um produto. Então, você fazer validação, você ter interações, etc. Então, muitas vezes a gente acha que isso daqui não é tão relevante, né? Não é tão importante. Sim, criar MVPs, né? Mas esse ponto realmente, o envolvimento do usuário, o alinhamento com ele é essencial. Só um comentário que é uma coisa que eu estou tentando conversar muito com o meu time hoje. Toda vez que a gente vai iniciar um pipeline novo, isso focando para engenheiros de dados que trabalham com pipelines, né? Qual pergunta você quer responder? Cara, não começa a trabalhar em cima de uma coisa que você não sabe qual que é. Porque muitas vezes a gente recebe assim, gente, eu quero uma tabela nova com isso daqui. Mas beleza, para quê? Qual que é o seu objetivo final? Porque muitas vezes o usuário não sabe bem o que ele quer. Ele quer ter dados de X coisa. Mas qual análise você quer fazer? Eu quero analisar a performance dos meus anúncios na plataforma. Legal. Eu tenho um contexto agora. Beleza, para responder essa sua pergunta, como é que eu vou modelar minha tabela? Beleza, eu vou modelar aqui com essas métricas, essas dimensões aqui e tudo mais. Legal, eu tenho meu modelo.
Agora, como é que eu vou fazer para alimentar esse modelo? Eu preciso buscar lá na fonte. Porque eu vejo a galera... Beleza, é o pastel, né? Gente, eu quero uma tabela com a métrica A, B e C. Opa, tabela A, B, C aqui pronto pra você, próximo. E não é assim, porque... O que acontece no final das contas? Você entregou rápido. Mas daqui a 3 dias, ele vai falar, então... Pensando bem, a coluna D também precisa acessar, né? Sabia? Aí vai lá você mexe no processo. Então, minha query não tá rodando bem agora, a performance não tá boa. Por quê? A forma que você particionou a tabela não tá boa. Então, tá consumindo muitos dados, a granularidade do dado não tá boa. Você podia deixar o dado um pouquinho mais agregado, porque para ele o campo do cliente não é necessário, ele quer saber agregado por região. Então, no final das contas, ele está sempre agregando por região. Então, esse tipo de coisa é importante para a pessoa responsável que está construindo esse pipeline saber, certo? Então, não cometa o erro de sair entregando coisas e depois ter que refazer tudo, porque você não tem o mínimo contexto que você está fazendo. Aí, mais uma lição He-Man. Falando de contratação, assim, que um dos outros problemas que eu já vi também acontecer na área de dados é a parte de contratar, que perfil de data você vai contratar, né? Porque eu já vi também acontecer da empresa falar, eu quero cientista de dados, vamos contratar cientista de dados, porque ciência de dados é o futuro, né? E aí vai lá, contrata um monte de cientista de dados, e foi o que aconteceu lá na empresa que eu trabalhava, contrataram vários cientistas de dados, assim, um lote, sabe? E aí, quando eles chegaram para trabalhar, tal, não tinha plataforma direito. Não, tipo, as análises que eles queriam fazer, né, pesadas, os processamentos e tal, não cabiam na plataforma que a gente tinha na época. Abre parênteses, era Oracle, fecha parênteses, tipo, não aguentava. Aí, com isso, o que aconteceu? Aí, abriram um projetinho paralelo, assim, para começar a criar uma infraestrutura. Só que isso leva tempo, né? E isso super desmotivou quem estava lá na época, porque eles já queriam começar a trabalhar ali com seus modelos e tal, mas ia ter que ter toda uma parte anterior a isso, de desenvolvimento da plataforma e tudo mais, para que isso fosse possível, sabe? Então, acho que essa é uma questão, assim... uma treta dentro da área, que é sobre essa questão de saiba que problema você quer resolver, né? Que vai bem na linha do que você falou, né, Matheus? Tipo, qual que é o problema que você quer resolver? E aí, a partir disso, você pensa nos profissionais ali que fazem sentido para esse momento, né? Porque acho que a gente, com o tempo, tá descobrindo que dentro de data, assim, tem mais do que 3 papéis, né? Que sempre colocam na caixinha, né? Analista de dados, cientista de dados e engenheiro de dados. Tipo, dá pra ver hoje que tem vários desdobramentos, assim, dentro desses 3 perfis, né? Então, acho que é importante ter esse conhecimento. Eu passei por um negócio muito parecido. Eu entrei numa empresa, inclusive como cientista de dados, cheguei lá e foi muito frustrante, porque não tinha nada pra eu fazer. Eu tive que ficar inventando o que fazer. Então, gente, eu vou puxar uma base de dados aqui, de algum canto, e aí eu vou fazer isso aqui, e eu acho que vai ter alguma coisa a ver com o que a gente tá fazendo. E é muito frustrante. E aí, eu saí com um pouco tempo da empresa. Eu acho que o aprendizado aqui tem um aprendizado pra empresa, né? Que, eu botei um time, tem que ter alguém de ciência de dados no time. Não era a hora, não fazia sentido ter alguém de ciência de dados. O aprendizado pra mim que ficou é perguntar mais na hora de ir pra alguma empresa. Você tá fazendo lá o processo seletivo da empresa? Interessante. Esse é o melhor momento pra você perguntar várias coisas que são interessantes pra você. Não é alguma coisa que eu tive que levar uma pedrada na cabeça pra poder aprender isso, né? Porque, enfim, era uma época da minha vida que eu ficava pensando, cara, será que a minha profissão é relevante pro mercado? Porque eu não consegui fazer nada na empresa. Mas eu acho que dá pra gente também, nós profissionais de dados, tentar evitar esses cenários. Uhum. Nem sempre vai dar certo, né? Mas... Sim. Isso tinha também numa empresa que eu trabalhei. Mesma coisa. Contrataram um cientista de dados e essa única pessoa não tinha o que fazer porque precisava de alguém que estruturasse os dados. Então, assim, recorrente, gente. Falando assim muito de papéis, né, que a gente entrou nesse assunto, eu entendo, assim, enfim, depois de ter passado por várias estruturas diferentes, empresas diferentes, eu entendo que a gente vai ter 2 pontos nesse cenário, né? O primeiro é que cada empresa, ou depender da sua maturidade, né, ou até o próprio time mesmo, cada time, vai precisar eventualmente de alguns papéis que são específicos, né? Talvez você precise de um papel para um time que o outro você não precise, né? Ao depender da maturidade do time e da própria empresa também. Eu consigo visualizar hoje que existem alguns papéis que algumas empresas precisam, que são papéis um pouco mais
específicos, né, do que em outros lugares. Então, a área de dados, assim como eu vim da engenharia, eu era desenvolvedora, né, de software e migrei para a área de dados, né, especificamente alguns anos atrás. E eu vejo que esse mesmo movimento aconteceu com a engenharia de software também, né, de você eventualmente ao longo do tempo você ir criando alguns papéis que são específicos, né, para fazer algumas atividades, né, ao depender da empresa, né, ao depender do contexto histórico que você teve. Então, na minha visualização hoje é que a definição de papéis ela é fluida em relação à empresa e ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Inclusive, eu acho que isso é super natural, assim. Uma das coisas que eu tenho falado bastante com as pessoas da empresa que eu trabalho hoje é que nós temos uma estrutura hoje que é aquilo que a gente acredita hoje, mas isso é uma experimentação, né? Talvez daqui a um ano e meio, enfim, a gente precise matar alguns papéis, criar outros. E eu acho que esse processo, né, de evolução em relação a papéis, né, é super importante, assim, eu vejo isso com muita importância, e é super importante que as empresas incorporem isso cada vez mais rápido, em especial na área de dados, porque um dos outros erros que eu já vi ser cometidos em outras empresas que eu trabalhei é da gente ter identificado a necessidade de um papel e a empresa demorar muito tempo para incorporar esse papel. E aí, quando ela começou a trabalhar com papel, a demanda já estava altíssima, né? E aí a gente cria esse problema, né? De que o mercado, a gente vai entrar numa concorrência, né? As pessoas, quanto mais tempo você demora para buscar esses profissionais, mais eles vão ser, vai ficar concorrido, né? Consegui-los. Então, é super importante a própria empresa, né? Monitorar e ver que tipo de papéis, né? Que tipo de profissionais eu preciso, né, para suprir as dores, né, que eu tenho hoje e focar nessa evolução rápida, né, assim, claro que levando em consideração os trade-offs, né, contratação é difícil e tudo mais, mas não demorar muito com processos burocráticos, sabe, porque eu já vi isso dar muito problema e isso impacta diretamente na entrega de resultados, né, pelo próprio time para a empresa. Complicado, a empresa ter a maturidade e a flexibilidade de se adaptar. Eu achei bem interessante o que você falou agora de a empresa saber, esse modelo que a gente está usando agora, a gente está testando, se não der certo, a gente vai refazer, né? Porque eu vejo, tem empresas que, não, esse aqui é meu modelo e não tá bom, mas é o que a gente tem hoje, e vai ficar assim. E você não tem a flexibilidade de falar, cara, não tá legal, vamos reorganizar a casa aqui porque não tá legal, não tá funcionando, né? Acho que não é toda empresa que tem essa maturidade de falar, né? E ter essa estratégia. Queria fazer uma reflexão para todo mundo aqui e eu queria que cada um desse uma opinião sobre o ponto. Muitas vezes, eu tenho certeza que todos passam por essa situação, que inclusive a gente já comentou aqui, né, de você estar trabalhando com um dado, você sabe que aquele dado não é confiável por qualquer seja o motivo, mas é o único dado que você tem. Aí minha pergunta para vocês vale mais a pena você continuar trabalhando com esse dado, você sabe que você não pode confiar nele, ou você falar, cara, não vou continuar, esse dado aqui não é confiável, qualquer coisa que eu faça aqui em cima dele é duvidoso, qualquer decisão que eu tome é duvidosa, então eu prefiro parar aqui, não vou continuar com o processo, não vou continuar com o relatório, o que for. Porque aí eu vou dar minha opinião. Para mim, quando você trabalha com um dado que não é confiável, e é claro que a confiabilidade pode ser em vários níveis, né? Pode ser, cara, tá tudo cagado. Eu sei que tá cagado. Se eu ver 10 aqui e eu te falar 20, vai dar a mesma. Pode ser isso. Pode ser que, não, é uma coluna específica ali que tá meio cagadinha, não é tão certeira. Então, a coluna que fala que o browser que o cara veio, de repente, tá falando que é Chrome, mas é Firefox, entendeu? Pode ser, tem vários níveis, né? Mas o ponto é, cara, eu tô usando um dado aqui que vai impactar numa decisão que é muito importante para a empresa. Eles preferem falar, não vou dar continuidade nesse projeto porque o dado não é confiável e eu vou estar criando alguma coisa aqui que vai criar problema futuro. Ou, cara, é o dado que a gente tem, segue vida e vamos ver o que dá. Então, vamos fazer assim, ó. Cada um escreve no papel pra não influenciar a opinião, aí levanta todo mundo junto. Eu vou ficar super envezada aqui, mas beleza. Eu acredito que, assim, vai depender muito do cenário, né? Eu vou levar em consideração esse cenário hipotético, né? Que é difícil, né? No dia a dia é difícil, né? Talvez existam outras questões associadas, mas em geral, da experiência que eu tenho, assim, e eu já presenciei cenários, assim, em que tinha situações desse tipo, eu optei por continuar e eu achei que foi muito importante
pelo contexto global, assim, porque quando a gente gera algum relatório, gera algum produto de dados, como a gente passou aqui, né, esse tempo discutindo aqui, o dado em si, ele influencia bastante, assim, é super importante, de fato. Mas existe N outros fatores que estão envolvidos no processo como um todo. Então, por exemplo, até no ponto de que quais são as regras que eu vou levar em consideração, qual é a fonte das minhas informações, né? Quem são as pessoas que vão validar? Como que vai ser esse processo interativo? Como é que eu vou mostrar esses dados, né, para as pessoas? Todo esse outros fatores que estão envolvidos no processo, eles podem ser validados nessa interação, né, nesse processo que a gente tem como um todo. Então, da experiência que eu tive, eu já precisei fazer isso várias vezes. A gente passa pelo processo, gera às vezes um indicador no final que não é confiável, e inclusive a geração desse indicador não confiável, ele pode servir como argumento para que a gente, às vezes, até engaje, né, as pessoas que gerem o dado, porque o dado pode estar errado por N motivos. Pode ser porque a gente não tem o dado, ou porque a fonte das informações está gerando dados inconsistentes, né? Então, quando a gente gera uma métrica no final, gera um dashboard, gera um produto, a gente pode, inclusive, utilizá-lo como argumento do tipo, olha, a gente poderia estar utilizando essa métrica aqui, a gente poderia estar usando esse produto, mas a gente não vai poder usar porque o dado não está confiável. Então, o que vocês acham, né, da gente engajar e trabalhar em cima da correção da fonte para ajustar isso? E, em geral, pelo menos nas experiências que eu tive, esse é um grande incentivo, assim. As pessoas têm uma tendência a resolver os problemas bem mais rápido, eu não sei porquê, mas resolve mais rápido quando você está num cenário como esse. Então, eu optaria por sim, mas obviamente eu apresentaria levando em consideração, assim, pontuando todas as limitações que existem, né, naquele dado. O que eu ia falar, acho que o Matheus me conhecendo sabe que eu sou a pessoa do depende. Então, e confiabilidade, como você mesmo falou, Matheus, é um negócio que... O que é confiabilidade, né? Pode ser que, tipo, o valor é sempre 1 e eu tô vendo 3. Tá 2 acima. Pode ser que ele tá oscilando pra cima ou pra baixo. Eu não vou entrar nas matemáticas, mas a gente pode estar falando de várias maneiras diferentes da coisa estar errada. E eu acho que extraindo um pouco da sua lição, da sua história, é que depende do objetivo do dado. Então, por exemplo, finge que eu tô medindo o dado e o objetivo da empresa é saber, eu quero saber quando crescer o meu negócio. Se é 1, mas você tá todo olhando 3 e ele for de 3 pra 4 e ele de 1 pra 2, poxa, observar esse 3 para 4 pra mim já é significativo, né? O que eu acho que tem que acontecer é a gente tentar chegar a uma clareza de que, olha, a gente tá usando esse dado pra fazer essa conclusão, mas esse dado talvez não signifique exatamente isso. Mas talvez ele seja bom o suficiente. É muito sensível. Às vezes você entra numa enrascada de se acostumar a olhar aquela coisa achando que é banana, na verdade é maçã. Daqui a 2 anos você tava lá, tipo, tomando outras conclusões, né? E aí, por isso que eu acho que requer muita maturidade e transparência, sabe? Pra poder entender o que tá acontecendo com esse dado. Então acho que é um grande depende. Também sou do time do depende. Mas a Manu fez eu lembrar de um negócio que a gente fez, que foi o seguinte, tipo, a gente tava com o dado errado, e aí a gente tava... Assim, analista de dados parece ter essa coisa de levantar o caos, né? Porque a gente chega, assim, com as coisas, né? Olha aqui esse dado, tá tudo cagado, né? Tudo problemático, né? E foi isso que a gente fez. A gente tava tentando fazer uma análise e aí a gente se deparou com uma queda, assim, ridícula. Tipo, os dados estavam num patamar determinado, de repente... Tipo, uma queda absurda, claramente estava errado aquilo ali, né? E aí a gente fez algumas coisas em relação a isso. A primeira foi, não me lembro de que forma exatamente foi, mas a grosso modo a gente colocou na TV, assim, o Dash com a queda ridícula. E aí teve bastante gente que criticou, sabe? Tipo, não, isso tá errado. Eu falei, não, mas é pra gerar incômodo porque a gente precisa arrumar. Essa é a principal entidade, é uma das principais entidades de dados da empresa. Tipo, as pessoas precisam saber que ela está cagada, sabe? Então, gerou incômodo, mas foi o que aconteceu. Tipo, corrigiram, Manu. Então, realmente gerou uma motivação. E outra coisa que a gente fez também foi falar assim, ó, a gente tá... As pessoas precisam desse dado, a gente precisa desse dado, a gente quer fazer essa análise X, e se a gente fizer a análise com esse dado errado, o impacto vai ser esse aqui, ó. Problema de PLR, não sei o quê, e tipo assim, e são problemas que impactam todo mundo, sabe? Quando se fala de PLR, a galera fala, opa, peraí, né? Vai impactar o orçamento da empresa, sabe? Então, as pessoas começam a ter um pouco de noção
sobre a gravidade daquilo. Então, quando você chega com evidências, quando você chega sobre as consequências, o impacto, eu acho que é algo interessante. Mas para você chegar nesse ponto, eu acho que você tem que continuar, sabe? Não é só, tipo, tá cagado, foi, foda-se, também não vou mais trabalhar com isso. Pode falar palavrão? Pode. Então... A gente fala assim, pode, aí eu corto palavrão. Eu ia falar, o Matheus vai ter que colocar uma observação no início, olha, que podcast é para maiores de 18 anos. Pode, aí a Camila se vira pro Matheus e faz assim, aí ele... Acho que é isso, acho que você só consegue chegar nesse nível de denúncia, né, quando você vai até o fim com a análise, sabe? Mas aí, claro, sempre pontuando, sempre trazendo impactos, né? Eu acho que deixar quieto e falar não vou trabalhar com isso só vai gerar um problema que está sendo postergado. Então, sempre quando a gente está trabalhando com dados, em algum nível a gente está errando. Probabilisticamente existe sempre um erro envolvido. Então, o que foi essas caras? É o que eu gostei da profundidade que você foi agora. Achei foda. Concordo. Com propriedade. Não, gostei, foi. Exato. Então, sempre vai ter um erro envolvido. O que é importante é a gente entender a dimensão desse erro que vai estar envolvido e como a gente vai trabalhar com ele. Então, eu acho que vai muito do que vocês falaram mesmo. Que tipo de erro é esse? Que tipo de impacto que existe? Mas algum erro vai existir. É uma coisa natural. A questão é como que a gente vai lidar com ele e como a gente vai estar colocando isso. Como vocês falaram, tem que ser muito transparente em toda a metodologia feita por trás disso e transparente quanto a isso para as pessoas que vão tomar decisões sobre isso. Então, não necessariamente eu vou não trabalhar com eles, mas eu vou tentar entender exatamente que tipo de erro e até onde que vai esse impacto. Então, talvez a escolha seja não vou conseguir tomar nenhuma decisão com isso porque o erro tá gritante. Ou não, existe um erro e eu consigo lidar com esse tipo de erro, que é natural. Acho que vai muito por isso. Boa. Eu gostei das respostas, cara. Uma coisa que eu aprendi com a minha experiência é que nada é preto ou branco, é 8 ou 80. Sempre tem os tons de cinza no meio ali, sempre tem um depende. Então, no início era muito extremista. Cara, tá cagado? Para tudo, vamos parar tudo, vamos... E você começa a aprender que não é bem assim, né? Você tem que... fazer o que vocês falaram, continua, expõe o dado, e é isso. Não existe resposta final para uma bala de prata para que resolve todos os problemas. Então, mas esse ponto, eu quis trazer essa provocação porque toda empresa tem dado cagado. Toda empresa. Então, assim, você precisa decidir o que você vai fazer com ele, né? Você precisa saber que você precisa identificar que você tem esse dado cagado, você precisa corrigir esse dado cagado, e é isso. Então, não tem... Eu acho que eu nunca trabalhei numa empresa e falei assim, nossa, esses dados aqui são uma beleza. Me deram um exemplo recentemente, como se fosse chegar numa cozinha, num apartamento de uma pessoa, e se lamber o chão de tão limpo que tá, entendeu? Não existe isso, né, entendeu? Não existe isso em nenhum lugar, em nenhuma empresa. O dado, cara, não lambe o dado da empresa, tá sujo. Péssimo paralelo, né? Mas eu, incrivelmente, achei muito bom. Eu achei lúdico, é lúdico. Eu achei ótimo. Porque é isso, você sabe que vai ter algum nível... não vai estar 100% limpo, mas você consegue, até certo ponto, administrar isso. Exato. Consegue jantar na casa, né? Exato. Existe um ponto que isso não é possível. Achei lúdico também. Você chegou num nível que você não consegue nem entrar ali, se não é um ambiente habitável, né? Aí tá demais. Tá demais. Bom, gente, estamos aqui, deu a nossa 1h30 de gravação. Cara, sensacional, de verdade. O papo fluiu de uma forma aqui que... A gente tem que fazer mais isso, Camila. Pauta, pra que pauta? Exato, exatamente. Acabou as pautas. Muito bom papo, mas agora vamos para as indicações. Quem quer começar? Eu pensei num livro que eu li recentemente. Não é O Filho de Meu Homem, Matheus.
Mas é de um outro escritor português. Eu sempre quis ler algum livro do Saramago, aí eu li recentemente, chama As Intermitências da Morte. É muito, muito, muito bom. É bem surpreendente, assim. Tipo, começa que ele fala assim, e deu que no dia seguinte ninguém morreu. E aí ele conta sobre um país em que ninguém morria. E aí ele conta sobre todas as consequências de não se morrer. É muito bom. Nossa. Eu super recomendo. Fala sobre o caos, né? Que é um pouco o que a gente tá vivendo hoje, né? Então. Lucas, indicações? São 3, né? São quantas você quiser. Eu tenho 3 indicações. A primeira é um livro que pra mim é muito importante pra mim. É um livro da área mesmo, se chama Learning from Data. Ele é em inglês, tem esse detalhe. Ele é um livro que eu peguei durante o mestrado de matemática e é um livro que eu indico pra qualquer profissional de dados. Mas, assim, mais especificamente para cientistas e analistas. É muito bom. A segunda indicação é um jogo, se chama Samurai Zero. É um jogo de plataforma muito legal, que ele mexe com o conceito de tempo e é um jogo de ação. E a terceira indicação é um filme, que é O Som do Silêncio. Eu acho que ele foi indicado a Oscar. E ele é uma história muito boa, que fala sobre diversidade e inclusão, mas no contexto de pessoas mudas. É muito bom. Massa. Manu. Eu assisti esse filme a propósito. É sensacional mesmo. Bom, eu tenho 2 indicações. A primeira, e aí assim, muito falando sobre... A gente falou muito sobre falhas aqui, né? Sobre várias outras coisas. Tem um livro que, depois que eu li, eu falei, nossa, se eu tivesse lido esse livro no início, quando eu comecei a trabalhar com dados, teria sido bem mais fácil. Que é o Agile Data Science 2, é o 2.0, que foi o que eu li. Eu gostei muito desse livro, eu gostei tanto dele que eu escrevi um artigo falando sobre as minhas visões sobre ele, que é o artigo usufruindo de técnicas Agile para entregar valor com dados. Inclusive o Matheus já falou sobre esse artigo aqui, mas ele é um dos artigos que eu mais gostei de escrever, assim, porque ele fala muito sobre coisas que eu falhei, que eu já vi empresas falharem também. Então, assim, aprendi muito, né, nesse processo. E a outra indicação é um seriado que eu comecei a assistir recentemente. É um seriado antigo, tinha 4 temporadas, mas eu tô gostando muito, que é The Bold Type. É sobre 3 mulheres, né, que moram em Nova York. Eu não vou dar spoilers aqui, mas fala muito sobre empoderamento feminino, sobre várias questões associadas à diversidade. Então é aquele tipo de seriado que eu assisti e falei assim, nossa, tipo, como que ninguém nunca tinha me falado desse seriado antes? Então eu queria compartilhar aqui e recomendar para quem tiver interesse, né, ver também. Onde você assistiu? Netflix. Ah, boa. E Lucas, qual jogo, de qual plataforma é o jogo que você... Foi na Steam. No Steam? Beleza. E o filme eu vi no Amazon Prime. Massa. Matheus, sem indicação? Eu tenho também. Eu tô assistindo Caso Evandro, na Globoplay. Assistam. Esse Caso Evandro, ele derivou do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, obrigado. É sensacional. Eu já amava assim, falar que amava... Fica tenso, fica. Porque a história é super pesada, assim. Mas, cara, o podcast, você fica... Parece que é fictício, sabe? Parece que é uma história fictícia. Você fica preso na história. É triste porque é uma história real. Mas, ao mesmo tempo, a forma que ele montou o storyline, o storytelling, né, que ele fez do podcast, te prende, porque uma hora você acha que é uma coisa, outra hora você acha que é outra, depois você acha que é outra coisa, depois não volta, aí fica esse vai e volta, e agora você consegue dar rosto para as vozes que você escutava nos áudios, né? Então, e pelo que eu tô vendo, a série tá trazendo mais detalhes, tá trazendo mais entrevistas, eles estão entrevistando, eu esqueci o nome da repórter. A repórter que foi lá no momento da Globo, fazer a entrevista, entrevistaram ela, então assim, tem mais conteúdo, então não é só o conteúdo que estava no podcast. Recomendo muito. Segunda coisa, na verdade, segunda e última, o artigo, eu falei sobre Data Mesh hoje, tem um artigo que saiu recentemente no Data Hackers, Data Mesh indo além do Data Lake e do Data Warehouse. Vale muito a pena ler. Tem um artigo que saiu em inglês também sobre Data Mesh. São artigos longos, fala sobre essa nova organização de times, como se trabalhando com dados, a responsabilidade dos times, não só organização de times, mas
organização da arquitetura da plataforma de dados para trabalhar com data mesh. É um pouco diferente, muda um pouco as responsabilidades, muda um pouco a forma de pensar e vale muito a pena. Tem muita empresa investindo nisso hoje, nessa nova organização, e vale a pena me conhecer. Massa. E você, Camila? Eu tenho indicação também. Eu finalmente terminei de assistir She-Ra, a Princesa Guerreira. Netflix? Da Netflix. Eu tinha indicado isso há um tempo atrás, mas eu estava na primeira temporada e eu terminei e amei demais. Gente, melhor desenho que existe para mim é She-Ra. Então, super recomendo, gente. Enfim, todo mundo deve ter assistido já, talvez, quando foi lançado lá em algum tempo atrás. Mas, enfim, eu adorei essa... Eu não tinha assistido lá atrás, tá? Mas adorei assistir agora. Enfim, apaixonada. E é isso. Ganha daquela série que passa no Steven Universo? Alguém já viu o Steven Universo? Não vi. Nossa. Não viram? Não vi. Nossa, assistam. É muito bom. Se você gostou de She-Ra, o Steven Universo... Não vou falar que tem a mesma pegada, mas ele tem uma pegada de diversidade, sobre... É o desenho de criança que não é desenho de criança, sabe? Que a criança vê, assiste, acha legal, mas tem um monte de mensagem ali por baixo que é muito importante. Fica também aí mais uma indicação, Steven Universo, da Cartoon Network. Massa. Bom, gente, muito obrigado. Eu vou agradecer ao Lucas, que é o novato da casa. Coqueiro, obrigado por ter aceitado o convite de última hora aí, cara. É sempre bom te ver. A saudade do nosso tempo de Impérios. Feliz porque logo você vai estar mais próximo daqui, né? Isso, tô indo pra Espanha. Então, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom ter a sua participação aqui. Opa! E obrigado por toda... E, cara, com certeza vamos te chamar mais vezes aí no futuro. Poxa! Você pode separar aí o seu horário, porque amigos estão aí pra isso. Eu vou agradecer também, Lucas, pela sua participação. Foi muito bom. Super descontraído. Super leve. Foi massa, foi massa. Não, eu só quero um comentário, que eu acho que o Lucas, ele tem como é que eu posso chamar? A aura, assim, dele é muito parecido com o Amador, sabe? Em termos de relax, assim, sabe? É verdade, verdade. Concordo. As pessoas dizem que eu sou meio labrador. Nossa, eu me identifico tanto, meu Deus do céu, nossa. Ai, eu queria agradecer vocês por me receberem. Gostei muito de conhecer você também, Madu. Você também, Manu. E você também, Camila. Conheci só o Matheus aqui mesmo. Obrigado, gente. E claro, agradecer a Manu e a Madu por mais essa participação especial com a gente aí. Já gravaram a segunda vez e, novamente, também terá a terceira vez e quarta e talvez mais, quem sabe. Exato. Muito, muito, muito obrigada de novo, mais uma vez, pela participação. E sempre maravilhosos. Tá demais. O pessoal tá gostando bastante da participação. Gente, se vocês curtiram o episódio, compartilhem com seus amigos, mandem feedback pra gente, mandem e-mail, tenham dado podcast@gmail.com, temos o nosso Instagram, temos o nosso Twitter, mandem feedback, sugiram temas e ajudem a gente a produzir um conteúdo de qualidade para vocês. Esse é o nosso objetivo, né, Camila? Exatamente. E sigam no streaming que vocês estão escutando esse episódio. E para finalizar o episódio, vamos ouvir Emicida Triunfo. Na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário fusão. Uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembram de mim porque eu lembro dos esquecidos. E para quem ficou até agora, um bônus. Erros de gravação. Também vou compartilhar aí os projetos. Dá pra cortar? Dá. Tá, peraí. Eu vou ter que usar esse lá como vírgula agora. Todo mundo vive aqui também, né? De você. Ela fala underestimate. Subestimar? Subestimar, né? Subestimar. Ai, tem que ser em inglês. É que eu precisava fazer isso em algum momento, de virar o cara babaca. Como é que é essa palavra em português mesmo? Eu não lembro, porque eu falo tanto inglês no meu dia a dia. A cara de nojo da Camila foi muito boa. Mas agora não foi de propósito, não, eu realmente esqueci.
Eu perdi meu raciocínio aí, ó. Desculpa, Matheus. Você tira o bottleneck, né? Você tira um gargalamento ali. Gargalo. O gargalo. Mas em inglês saiu que é uma beleza, né? Editado por Matheus Dantas.